Boa noite, boa noite. Que delícia estar aqui com vocês neste momento. A gente vai estudando, né? E aí vai pegando alguns insights, algumas coisas, e é sobre isso que eu quero conversar com você, porque ao longo, sabe, de toda posso, eu fui descobrindo ali o porquê da jornada. E eu entendi também sobre a carreira que a nossa competência permite, sabe? E aí você vai falar, gente, mas como assim a carreira que a competência permite? Porque tudo tem a ver com permissão, com a permissão para avançar. E é por isso que a gente cobra de acordo com aquilo que a gente acha que a gente merece, a gente recebe de acordo com aquilo que merece. E é por isso que o objetivo desse encontro hoje é falar sobre a permissão. Permissão para integrar conhecimento, tornar-se referência e prosperar sem abandonar o propósito. Porque eu sei que muitas pessoas não prosperam por quê? Porque acreditaram lá na infância, ou coisas que escutaram, né, até mesmo já na vida adulta, que prosperar ia fazer abandonar o propósito. Por quê? Porque na área da saúde, né, o que importa é o servir. O servir precisa estar acima de tudo. Mas aí, eu quero trazer para você sobre os três tipos de pessoa. Sabe, vamos falar um pouquinho de responsabilidade histórica? Toda civilização é construída por três tipos de pessoa. As que preservam, né? Aquelas pessoas que guardam o conhecimento, que mantêm o acesso que já existe, e essas pessoas, sem dúvida, são fundamentais. Mas essas pessoas, elas não transformam o que está por vir. E aí tem aquelas pessoas também que elas reproduzem, elas pegam o conhecimento e repetem o conhecimento, ensinando aquilo que aprenderam. Essas pessoas são necessárias, só que elas caminham em um trilho que já está traçado. E nós temos também as pessoas que reorganizam. Essas pessoas que reorganizam são as que mudam a história. Por exemplo, Pasteur, ele não descobriu só a informação, ele ensinou uma nova maneira de enxergar. E foi nesse momento, após entender tudo isso, que eu comecei a me perguntar: quando a medicina nasceu, alguém reorganizou o conhecimento. Quando Pasteur mudou ali a microbiologia, alguém reorganizou o conhecimento. Quando a gente pega ali, né, Samuels, quando ele fala sobre a higiene, a importância de lavar as mãos, isso foi uma reorganização de conhecimento. E por quê? Eu quero te perguntar. E se você souber, coloque no chat. Por que que nós paramos de fazer isso? Por que que nós paramos de reorganizar o conhecimento e passamos a entrar em cursos e mentorias e imersões já perguntando assim: qual que é o protocolo? Qual o protocolo? Qual o protocolo? O que que eu vou fazer? Sabe? Ocorreu ali uma ruptura. Por quê? Porque a gente aprendeu anatomia, fisiologia, bioquímica e, sem dúvida, são disciplinas hiper necessárias mesmo, né, para nós que somos profissionais da saúde. Mas começou ali uma ruptura de começar a ensinar de forma separada, sabe? Começou ali a avaliar de forma isolada. Tirou a bioquímica da fisiologia. Conseguiu separar, não sabemos como, né? Mas conseguiram separar a anatomia e a fisiologia. Só que o nosso cérebro, ele integra. Não existe nada para integrar mais do que o nosso cérebro. Cada sintoma atravessa ali múltiplos sistemas ao mesmo tempo. E a realidade clínica, gente, ela não respeita a grade curricular. E foi aí, nesse momento, que nasceu o quê? Aquela lacuna entre o que a gente aprendeu, né, o que foi ensinado ali, e entre o que realmente o paciente ele exige. E essa lacuna é um abismo, sabe, que nenhuma especialização isolada vai ser capaz de preencher. E o nosso cérebro, ele pensa em relações. E é por isso que quando a gente estuda, só que, sabe, com gavetas, de forma fragmentada, a gente começa a olhar para o paciente e entender o paciente também como se fosse separado, né, em gavetas. Só que o nosso organismo, ele não vive dessa forma. E aí é por isso
que o que existe hoje, eu falava que era excesso de informação. E eu tenho certeza que você já disse isso também. Nossa, nós temos excesso de informação e tal. Não. Na verdade, sabe o que eu descobri? E quero compartilhar com você nesse momento? Que não existe excesso de informação. Existe excesso de fragmentação. É isso mesmo. O maior problema da saúde, gente, não é falta de conhecimento. É a incapacidade de integrar tudo aquilo que sabe dentro de decisões clínicas que sejam verdadeiramente coerentes. E o que que diferencia, sabe, um profissional ali do outro? Por exemplo, o que diferencia um residente brilhante de um professor? Não são as horas de estudo. Ambos estudaram ali e estudam intensamente. A diferença não está na quantidade de informação acumulada. A diferença não é ali a experiência clínica. Porque se a gente está falando, né, de um residente brilhante aqui, qual que é a diferença então? Qual que é? É a arquitetura mental. É a capacidade de pegar e organizar o conhecimento que tem em estruturas que vão poder ser ensinadas, aplicadas, transmitidas, replicadas. Um professor que te ensina algo, que está ali falando, enfim, está atrás da tela, ou às vezes, né, no centro da sala de aula, não é porque ele sabe mais, é porque ele enxerga diferente. A dinâmica é diferente. E aí, por trás disso, tem uma arquitetura invisível. E aí, quem tiver com papel e caneta, se você tiver com papel e caneta aí, vamos anotar. Eu não tô vendo se vocês estão com papel e caneta ou não, né? Porque eu entendo que por conta do horário já tá todo mundo recolhido, né? Então só temos aqui uma profissional com a câmera aberta e tá tudo bem. Mas se você tiver aí com papel e caneta, anota, sabe? Anota tudo que você aprendeu nos últimos 5 anos. Você aprendeu sobre hormônios, sobre ortomolecular, sobre exames, sobre laser? Sobre o quê? Sobre marketing, sobre bioquímica avançada? O que que você aprendeu nos últimos 5 anos? O que foi? O que você aprendeu ali? Me conta. Qual que é a arquitetura para poder conectar tudo isso daí que você aprendeu? Tem uma conexão entre tudo isso que você aprendeu? Ou você fez um curso em uma área, outro curso em outra, e aí depois ficou assim, tá, e agora? O que que eu vou focar? O que que eu vou fazer dentro da minha prática clínica? O que que eu vou me especializar? O que que eu vou fazer? Que a nossa carreira, sabe, funciona. Vamos pegar, por exemplo, aquelas catedrais antigas, sabe, que se tornaram patrimônio, né, histórico. Milhares de pessoas construíram. Só que todas obedeceram o quê? Uma arquitetura invisível. E é por isso que, se não tiver uma planta para aquele projeto, tudo se torna só um acúmulo de tijolos. A gente, para construir algo que verdadeiramente dure, precisa ter uma arquitetura por trás disso. E existe os profissionais que vão verdadeiramente ter um impacto, aqueles profissionais memoráveis, e tem o profissional que vai desaparecer nos próximos 10 anos. Sabe aquele profissional que só executa? Um profissional que só executa. E não é porque ele vai ser substituído, porque eu não acredito que a inteligência artificial, embora tenha, né, ali robôs e tudo mais, que façam até mesmo cirurgias, enfim, eu não acredito, né, que o profissional ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que é porque o mercado ele vai deixar de pagar, sabe, ali pelo que uma máquina é capaz de fazer melhor, mais rápido, mais barato. Na verdade é isso. Só que tem o profissional que nada substitui. Por quê? Porque se o profissional ele tem a competência de interpretar, sabe? Ele pega ali, sabe? Ele faz uma leitura, sabe? Uma leitura laboratorial de forma complexa que existe além dos marcadores, além dos biomarcadores. Ele pega a história de vida, sabe? Ele consegue integrar tudo aquilo dali.
Isso a inteligência artificial não é capaz de substituir. Ela não é capaz de decidir com responsabilidade. Ela não é capaz de assumir, sabe, a consequência de uma escolha clínica diante de verdadeiramente um ser humano real. Por quê? Porque essa é uma limitação que ela tem dentro das diretrizes e ela precisa ter. Uma inteligência artificial não é capaz de construir com o outro, construir com o paciente a relação terapêutica que é o que transforma e transporta para outro nível o tratamento. Por quê? Porque quando o paciente ele confia, ele adere de forma genuína ao tratamento. E é por isso que nenhuma plataforma vai ser capaz, sabe, de conectar os conhecimentos de todas as áreas distintas em uma estratégia coerente, sabe, para aquele paciente específico. Por quê? Porque isso são competências que só o profissional com raciocínio clínico avançado é capaz de entregar. Mas me conta, a carreira que você vive hoje, a carreira que você vive hoje, contando desde os teus ganhos, não é para você colocar os seus ganhos no chat, mas só responda sim ou não. E não precisa nem responder aqui no chat, responda para você. A carreira que você vive hoje, ela é proporcional, ela honra verdadeiramente a competência que você construiu. E aqui eu não estou perguntando quantos certificados que você possui. Não é sobre quantos cursos que você concluiu. Aqui eu estou te perguntando se o mundo ao seu redor, se as pessoas ao redor de você reconhecem o valor daquilo que você já construiu. Seus honorários, eles refletem verdadeiramente a sua competência? Se responda se sim ou não. Sua agenda ela reflete o tipo de paciente que você quer atender? A sua reputação, ela reflete o tipo de profissional que você se tornou? Porque talvez, se você respondeu mais de dois nãos aqui, talvez o que esteja te faltando não é outra certificação. Não, de forma alguma. O que está faltando é o quê? É a permissão para aparecer, a permissão para comunicar com clareza, sabe? Com clareza, assim, ó. O valor do que você já construiu ao longo dos anos de estudo, ao longo da sua prática. É integrar, sabe, até aquela arquitetura que consegue integrar um sistema que vai conectar ali o que você sabe, a visão clínica coerente que só você tem. O que falta é estratégia para prosperar. Por quê? Porque a capacidade você tem. Então agora é pegar isso e transformar toda essa capacidade, essa competência em autoridade e transformar essa autoridade em reputação. E aí, consequentemente, a reputação em quê? Em prosperidade. Você precisa de quê? De integrar tudo aquilo que você já sabe. Só que quando a gente aprende de forma isolada, a gente fica com uma certa dificuldade mesmo de integrar tudo isso. E aí, eu não sei se alguém já te falou sobre isso, mas existem estados assim, sabe, de uma carreira, né? E eu gosto de classificar em 7 estados. E aí a pergunta que eu quero te fazer agora não é assim, aonde que você quer chegar? Porque isso daí, né, muitas vezes você já escutou onde que você quer chegar, como que você quer se ver daqui a um ano, como que você quer se ver daqui 5, só que às vezes você não consegue nem sonhar porque aquilo parece uma verdadeira utopia, né? Então a pergunta que eu vou te fazer é, em qual estado que você está hoje e qual estado que você continua adiando? Qual que é esse estado? Qual que é o estado que você está? Porque nós temos ali, ó, a excelente profissional, né? Aquela profissional excelente, maravilhosa, mas que fica invisível. Ela consegue entregar mais do que ela comunica, ou seja, ela sempre faz mais, mas ela comunica de menos. Ela sabe muito mais do que ela demonstra, ela tem capacidade, mas ela ainda não desenvolveu, né? Ele ainda não desenvolveu a linguagem necessária para pegar aquilo e transformar em competência, sabe? Transformar aquela competência em autoridade percebida. Ou seja, entrega bem mais do que o paciente espera, sabe mais do que demonstra de forma pública, né? Só que falta ali o quê? Falta a linguagem que transforma o saber, né, daquilo que se sabe em ser reconhecida. E aí é por isso
Que, assim, gente, é meio louco isso, né? Meio complexo, eu confesso. Mas tem um paradoxo muito louco mesmo, que é o quê? Quanto mais você sabe, vocês podem perguntar para qualquer profissional que já fez mais de 4 pós-graduações. E pós-graduações sólidas, com bastante conteúdo, enfim. Pergunte para qualquer um deles, né? Sobre uma coisa, enfim. Ele vai conseguir explicar com muita profundidade, sabe? Só que no início, se for uma coisa muito básica, como ele tem toda aquela complexidade, toda aquela carga ali por trás, às vezes ele pode até dar uma travada, assim, sabe? Como é que eu falo? Sabe? Tipo uma bugada. Por quê? Porque quanto mais você sabe, mais difícil fica explicar aquilo que você faz. Por quê? Porque faz tanta coisa. E aí fica difícil simplificar, fica difícil pegar e falar aquilo dali. Por quê? Porque a profundidade do conhecimento, ela acaba criando muitas vezes uma barreira invisível, sabe? E aí quem poderia pegar e te contratar, te indicar e te pagar mais, ficou distante de você. Esse é um nível. E aí? Bateu aí já esse nível, esse estado? E é por isso, gente, eu escutei uma frase essa semana. Escutei uma frase essa semana que mexeu tanto comigo, que assim, eu vou pegar um quadrinho, sabe? E eu vou escrever essa frase. Eu falei assim, gente, eu vou escrever. Eu só não vou tatuar, porque senão, né? Não mexer com isso não. Mas a vontade era. Não sei se você já escutou essa frase. Se você não escutou, tá escutando agora e eu tô te entregando ouro. Anota essa frase. E não durma. Eu sei que o ciclo circadiano é importantíssimo, o sono é muito importante, mas não durma enquanto você não entender essa frase aqui, que é: você pode escolher entre fazer perfeito ou ser pago. Alguém entendeu a frase? Alguém entendeu a frase? Se alguém tiver já entendido a frase, pode levantar a mão. Se você entendeu a frase, se você já conseguiu entender a frase, levanta a mão. Eu vou repetir a frase. Gente, essa frase assim, é uma frase curta, sabe? É uma frase curta, assim, que fala: você pode escolher entre fazer perfeito ou ser pago por isso. Forte, né? Forte. Forte pra caramba. E aí, eu vou te explicar a frase. Já que ninguém levantou a mãozinha, e olha que eu tinha um presente para quem levantasse a mão. Mas ok, já que ninguém levantou a mãozinha, levantei aqui, certo? Tudo ok. Vamos lá. Quando a gente espera ser perfeito para ser feito, acaba que nunca é feito. Acaba que nunca é feito. Tinha levantado, Ale? Então vamos lá, peraí, deixa eu ativar o seu som. Pronto, pode ativar o som, Ale. Clica aí em abrir. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Não, é o seguinte, se você ficar sendo. Eu estou trabalhando isso, né? Dentro de mim, mas ou eu sou pago. Se eu ficar sendo, querendo sempre buscar a perfeição, a perfeição é só Deus que tem a perfeição, entendeu? Mas aquilo que eu sei, alguém está precisando saber daquilo. Então, aí eu posso ser paga por eu transmitir esse conhecimento, antes feito do que perfeito. É isso? Bingo. Tem uma sessão estratégica comigo, tá, Ale? Tá. Ganhou uma sessão estratégica comigo. É exatamente isso, porque você pode escolher entre fazer perfeito ou igual agora, ó. Ela escolheu o quê? Falar, mesmo sem ter a certeza de eu vou falar certo. Essa é a resposta certa? E, gente, no final das contas, não existe resposta certa nem resposta errada. Ai, mas eu tô lidando com vida. Entrega o melhor que você tem? Ai, mas eu tô lidando com a vida, tô lidando com o paciente. Pois entrega o melhor que você tem. Eu vou ser honesta, eu vou aqui, não vou me despir, né, literalmente, mas faz de conta que eu tô me despindo aqui, entendeu? Ó, tirando a máscara. Pra mim, os meus atendimentos, alguém aqui já foi atendida por mim? Alguém aqui já foi? Vamos ver, tem alguém aqui que já foi atendida por mim?
que já passou pelo menos em uma consulta, às vezes nem teve ali, né, a outra parte, mas que passou só por uma consulta, para poder pegar e falar como que é o meu atendimento? Tem alguém? Eu vou puxar aqui então, Belzinha. Posso te puxar, Bel? Pode ativar seu som? Pode, beleza. Coloquei para ativar seu som. Vamos lá. Cadê? Tá no mudo. Ativa, pode ativar seu som. Isso, peraí. Ativa o som, Ah, Belzinha. pronto. Isso. Já passou em consulta comigo. Quero que você responda com honestidade. Você gostou do atendimento? Ai, gente, é até difícil de falar, porque é incrível, é maravilhoso, é, é indescritível, sim, o que ela traz para a gente dentro da consulta, é muito humano, é o ouvir mesmo, aquele ouvir pegar na mão, mesmo, né, em telinha, mas você sente que tá ali pegando na sua mão, te abraçando, te acolhendo, é fantástico, não, é indescritível, e assim... além, né, de ter passado em consulta, ela também tem tratado outras pessoas da minha família, porque, assim, para mim foi maravilhoso, né? E está sendo maravilhoso para minha família também, com quem ela vem tratando, cuidando, acolhendo. Então, assim, está sendo a doutora da nossa família, né? Gratidão, gratidão, Belzinha. Só que por que que eu pedi, né? Eu queria alguém. Gratidão, Belzinha, muito obrigada. Por que que eu pedi para alguém pegar e falar? Gente, Lohane, para mim meu atendimento nunca tá bom. Nunca tá suficiente, nunca tá perfeito. Só que eu aprendi a começar a fazer. As aulas, né? Tinha um mestre que falava assim, Lohane, quando que você vai dar uma aula? Lohane, quando que você vai dar uma aula? Isso ano passado. Era, Lohane, quando que você vai apresentar um caso clínico? Quando que você vai apresentar um caso clínico? Aí eu falava, não, quando eu estiver sabendo. Mas pelo amor de Deus, mulher, você já sabe. E tal, enfim, eu, não, mas não sei. Quando estiver pronta, quando estiver pronta. E esse dia não chegava. Até que teve um dia, um belo dia, né, que foi no improviso. Aconteceu uma questão e tal, e aí mandaram uma mensagem para mim assim, Lohane, a gente vai precisar ou cancelar, isso faltava menos de uma hora, a gente vai ou precisar cancelar o caso clínico, ou então você conduz o caso clínico. Eu não ia permitir que tivesse cancelamento ali, ainda mais tudo que estava por trás, enfim, eu falei, tá bom, eu faço. Aí depois, né, várias pessoas vieram me procurar e tal, enfim, e eu achando que estava sendo assim, horrível a condução e tal, porque para mim nunca estava bom. Gente, sabe, assim, é um perfeccionismo que trava, né? E eu falei assim, ai, gente, uai, então a gente faz mesmo sem estar pronto, mesmo sem estar preparado, né? A gente faz o quê? A gente faz, Amanda, mesmo sem estar pronto. Eu aprendi isso, né? Aprendi isso na marra, que é o quê? Faz. E aí você aprende no caminho, você aprende no percurso. É a mesma coisa. Quem é que dirige? Aí, ó, tá vendo? Ale, Ale. Você, com a sua formação na Suíça, era para você já ter o seu instituto aqui de aulas, sabe? Aí, ó. Pois é. Pois é, tá vendo? A Ju colocou aqui, eu também espero ter a perfeição. Gente, quem já assistiu uma aula da doutora Juliana Klein? É uma senhora aula. É a aula, sabe? E aí, ó, espera também a perfeição. E aí, esse ponto, é por isso que eu falei que essa frase aqui foi a frase da minha vida, sabe? Que é, claro, tem várias frases da minha vida, eu confesso pra você, mas essa daqui, ó, você pode escolher entre fazer perfeito ou ser pago. Os dois ao mesmo tempo quase nunca acontece. Isso daqui pra mim foi assim, nossa. Porque, gente, olha, eu concordo, perfeccionismo clínico é uma virtude, sabe? O perfeccionismo clínico, ou seja, só que o que é o perfeccionismo clínico? É você entregar o melhor para o seu paciente, dentro das condições que você tem, até pegar, entendeu? E entregar melhor ainda. Por quê? Porque você vai aprender no meio do percurso. Olha aqui a doutora Vânia, a sua aula é perfeita, maravilhosa. Gratidão, doutora. Mas para mim, eu confesso que sempre, sabe? Se eu fosse olhar questão assim, as meninas sabem, né? As meninas que eu falo assim, as minhas meninas sabem. Se for esperar eu sentir que aquilo dali tá bom, nossa, o material para mim nunca tá bom. A aula nunca tá bom. Nunca. Por quê?
Porque assim, o perfeccionismo ele pega, só que eu aprendi a fazer mesmo por conta disso. Mesmo ali, né, com o perfeccionismo falando assim, não tá bom, precisa de mais. Tá bom, daqui a pouco eu entrego mais. Ok, daqui a pouco, não, no caminho, ok, a gente aprende caminhando. Quem dirige? No primeiro dia que você colocou a mão no volante, você já estava fazendo uma baliza, o trem mais perfeito do mundo? Não tava, não é possível. No primeiro dia não tava. Porque na autoescola, no primeiro dia a gente não aprende a fazer baliza. No primeiro dia você não aprende a fazer baliza. Não é isso que você aprende no primeiro dia. Aí, tá vendo? Aqui, ó. Doutora Alessandra Melão, doutora Coluna, comigo é isso. Eu sei tantas coisas que na hora de aplicar. É exatamente. Só que aí, gente, antes eu pensava que o problema era. Inclusive, quero me retratar. Porque antes eu pensava que o problema era o quê? Fazer um monte de curso, porque eu tinha travado nisso, né? Tipo, fazia um monte de curso, fazia um monte de coisa, atualização, imersão, pós, enfim. E aí eu falava assim, nossa, é por conta disso que eu travei. Não, não era. Era por conta de fragmentar, sabe? Era por conta de fazer uma coisa, fazer outra e não conseguir integrar tudo aquilo dali. E o problema não é o tanto de curso que a gente faz, o problema é na desconexão entre eles. Que às vezes até dentro de uma mesma área, dentro de uma mesma coisa, quando você vai ver, o trem não está conectado ali. E aí você tá indo até contra a vida mesmo, porque na vida tudo tá conectado, né? Tudo tá conectado pro bem maior. E aí esse é o negócio que pega, sabe? E aí eu entendi que dentro da prática clínica, realmente o perfeccionismo ele é uma virtude. E o que é fazer perfeito? Fazer perfeito é você ser capaz, sabe? De às vezes você tá no seu pior dia, no seu pior momento. Quantas vezes já aconteceu isso comigo, gente? De eu estar no meu pior dia, no meu pior momento, entendeu? Ou então era, por exemplo, o meu dia ali, sabe? E eu tinha um compromisso, tinha alguma coisa, e aí mesmo assim tinha alguém que precisava de mim, ou eu coloquei minha dor no bolso e fui ali atender aquela pessoa com aquela dor que ela tinha, né? E a dor na alma é uma dor que geralmente as pessoas não veem, e isso é perfeccionismo clínico. Você ir atender ou você ir para o seu trabalho, mesmo sem vontade, isso é perfeccionismo clínico, porque você está entregando além do que você aguenta. Se você está entregando além do que você dá conta, é perfeccionismo clínico. Agora, o perfeccionismo de carreira, vou até tomar uma água. Porque o perfeccionismo ali, sabe, de carreira, ele é uma armadilha. Por quê? Porque não existe. Não existe, não tem como. Não tem como. Todas as vezes que você espera estar pronta, sabe? Você fala assim, nossa, eu preciso estar pronta para aparecer. Sabe o que que acontece? E aqui, gente, pelo amor de Deus, quem me conhece sabe, não gosto de estimular aquele trem assim de tipo disputa, esses negócios. Não, 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 não. Mas eu tenho que te falar que todas as vezes que você fica aí esperando estar preparada para você aparecer, uma pessoa menos preparada que você já ocupou ali aquele lugar. É, na sua cidade, porque você não aparece, tem gente ganhando prêmio, sabe? Na sua cidade, porque você não aparece, tem gente ali ganhando prêmio. Ah, mas pagou para ganhar. Pois é, mas eles podiam ter oferecido você para pagar por aquilo dali, né? Então, assim, fica aí o questionamento. E aí, por que que isso acontece, gente? Por conta de uma dívida invisível, a dívida invisível da carreira. Sabe? O que que você construiu até aqui? Eu sei que você construiu sua formação, especialização, anos, algumas mais de 30 anos de prática, outras 10, 5, 20, um ano, não importa. Você teve seus pacientes transformados. Você foi, ó, acumulando conhecimento. Só que o que o mercado percebe? Percebe uma profissional competente. Talvez ele olhe e fale assim, não, é boa, é boa ali. Mas não olha, sabe, e fala assim, nossa, essa daí é insubstituível. Essa daí é insubstituível. Nossa, essa depois que saiu de tal lugar, de tal clínica, tal instituição, tal colégio, tal isso, tal aquilo outro, sabe? Enfim, não, quando saiu, quando essa profissional saiu do instituto, saiu da clínica, poxa vida, ela era insubstituível, ele era insubstituível, sabe? O mercado ainda não está percebendo isso. Por quê? Porque está tendo ali aquela lacuna ainda entre o que você construiu e o que o mundo reconhece.
E é isso, essa dívida invisível te trava. Porque quem já fez constelação familiar, seja passando pela constelação ou, né, fazendo a formação ali, sabe que isso trava, essa dívida trava, porque gera um emaranhamento terrível. Gera ali um emaranhamento terrível com as pessoas. Olha aqui, ó. A doutora Helena Maria Feliz colocou aqui, ó. Ouvi isso de uma amiga. Você sabe tanto, mas não faz. Enquanto quem. Olhem o chat. Olhem o chat, tá vendo? Eu tô falando aqui, gente, porque assim, vem no campo mesmo. Olha aqui, ó. Ouvi isso de uma amiga. Você sabe tanto, mas não faz. Enquanto quem não tem tanta experiência faz. Olha aqui. Só que vai continuar até quando? Os pacientes que precisam de você vão continuar até quando? Perecendo porque você não está disposta a pegar e abrir mão do perfeccionismo. E aí? E aí? Me conta. Porque você precisa, não é só perceber. Percepção você já tem de sobra, gente. Mas esse encontro aqui, pelo amor de Deus, perceber você já percebeu. Você já percebeu, né, que assim, essa lacuna, sabe, veio, claro, do sistema, né, que te ensinou ali a fazer, mas não te ensinou a comunicar aquilo que você sabe. Eu entendo, respeito, tudo bem. Mas aí não basta só ter a percepção, sabe? Não basta só ter a percepção. Você precisa decidir também. Você precisa, além de enxergar o que os outros não estão vendo, você precisa ter a decisão de escolher a estratégia certa, sabe? E depois você precisa fazer o quê? Você precisa ir para ação, porque também perceber e decidir e não agir é o que, pessoal? É se iludir, né? Então, por isso você percebe, você decide e depois você executa com autoridade, você executa com clareza. E aí, dessa forma, você passa a ser uma profissional que verdadeiramente integra, sabe? Porque, gente, eu sei, eu também fui ensinada a isso. Eu fui ensinada, sabe? Eu fui ensinada que prosperidade era o oposto de propósito. E não é. Não é. Prosperidade não é o oposto de propósito, sabe? E aí eu vou contar um negócio muito pessoal aqui pra vocês. Coisa muito pessoal mesmo. Só respirar fundo pra poder conseguir não me emocionar, né? Tive o privilégio de atender a minha avó. Já tinha desde lá de 2016. Desde 2016 já vindo atendendo ali, né, familiares e tal, mas aí eu tive o privilégio de atender a minha avó ano passado. Há quase um ano, porque isso foi em agosto do ano passado. E aí depois, final de agosto ali, meio que setembro, né? E aí, assim, minha avó pegou, depois que eu atendi ela, né? Ela declarou bênção sobre a minha vida. Eu tenho descendência judia, né? E ela, como de costume, enfim, declarou as bênçãos ali. E aí, quando ela declarou aquelas bênçãos, né? Ela fez tudo e tal, e aí depois ela também me chamou a atenção. Minha avó me chamou a atenção. Ela pegou e falou comigo sobre a questão de eu não prosperar, eu ficar travada. Entrava muito, mas saía mais ainda. E sabe como que saía? Era presentinho para paciente, lembrancinha, era curar prox, era, era escova elétrica, eram umas coisas assim que assim, a pessoa pagou, vou dar um exemplo aqui. A pessoa pagou ali, né? Eu vou pegar o valor que era consulta odontológica lá atrás. Só a parte odontológica, que na verdade eu já usava a integrativa ali também, né? Mas aí, assim, a pessoa pagava R$ 197 da consulta odontológica, isso lá atrás, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, assim, não bastava o escaneamento intraoral, sabe, tudo, não bastava ficar 2 horas com a pessoa no mocho, né? E a coluna assim, não, 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 não. Apesar que a pessoa ficava recebendo massagem, né? E eu não, a cadeira tinha massagem, eu não. Ficava aquele mochozinho, aquele mocho velhozinho pude, né? Sabe? Que as mochos que. Ô, gente, mocho de dentista, misericórdia. Tem algum dentista aqui pra falar como é que é ficar sentado no mocho? Vocês não sabem como é que é. Mas enfim, sabe? Aí, né, minha avó pegou e me chamou a atenção, falou comigo que era pra eu parar de ficar colocando ali presentinho pra paciente, esse aqui outro. Por quê? Gente, se entrava 20 mil, juro pra você
que 15, sabe? Era só em consultório, só investimento. Eu falava que era investimento. Não, mas isso é investimento. Investimento. Investimento tem que dar retorno, meu amor. Se não tá dando retorno, não é investimento, não. O curso que você fez e que você não tá monetizando ele, não foi um investimento, foi um gasto. O aparelho que você comprou e que você não tá usando ele, não foi um investimento, foi um gasto. O produto que você comprou e que está vencendo no seu armário, que está vencendo na sua prateleira, você já sabe, né? Completa. Completa? Foi o quê? É isso mesmo. É isso mesmo. Pois é. E aí depois, né? Daquilo tudo ali, eu falei, gente, não, a partir desse momento eu entendi. E ali eu realmente entendi. Eu tomei posse daquilo. Eu falei assim, gente, prosperar não é trair o chamado. Pelo contrário, prosperar, anota. Se você tá com papel e caneta em mãos, anota. Prosperar não é trair o chamado, é honrá-lo. É honrá-lo. Prosperar não é trair o chamado, é honrá-lo. Por quê? Porque quando você prospera, e aqui eu não tô falando só da questão financeira, sabe? Aqui eu não tô. Aí, ó, doutora Luciana, tem muitos pacientes dentistas cabeleireiro. Haja coluna vertebral, haja. Haja. Doutora Amanda colocou assim: eu escutei de uma cliente, eu estou na internet porque tem ousadia, te falta ousadia. Certíssima, certíssima. Ó, a doutora Rosana Toé colocou assim, sim, emaranhamento, exatamente. Quando você não recebe por aquilo dali, né, isso vai acumulando, acumulando, gera emaranhamento. Pois é. A falta de permissão te faz emaranhar com as pessoas que estão com a vida ruim e que acabam deixando a sua vida pior ainda, sabe? E um profissional, gente, eu só fui entender isso, né, naquele momento ali, que um profissional que não prospera, ele não consegue sustentar a missão dele durante muito tempo. Não consegue, não tem como. Por quê? Porque a prosperidade, isso daqui também vale a pena anotar, hein? A prosperidade, ela é o quê? A prosperidade é o combustível, sabe? A prosperidade é o combustível do propósito. A prosperidade não é a negação do propósito. Fez sentido para você? Coloca no chat se fez sentido para você. E aí é por isso que já caminhando para o final, por conta do horário, né, eu quero te falar que você pode cuidar e ganhar bem. Você pode servir e construir patrimônio. Você pode ter propósito e ter prosperidade, porque não são caminhos opostos, não são caminhos distintos, são o mesmo caminho. São o mesmo caminho, basta você percorrer com integridade. Basta você percorrer com integridade. E aí, falando em integridade, vamos falar sobre integração, porque quando a gente integra, isso possibilita também viver, né, com integridade clínica. Sabe? Vamos lá. O negócio, o problema todo era o quê? Que estava tudo desconectado, né? Tudo ali desconectado. E quem é da posse sabe que por mais que na posse, no posicionamento posse, ali o ponto era falar sobre posicionamento, sobre desenvolvimento, sobre o quê? Sobre se permitir mesmo ir além. Quem é da posse, coloca aqui se valeu ou não, coloca no chat se a posse valeu para você, se não valeu, se tá valendo para quem ainda está. Mas aí agora eu quero te falar sobre o caminho. Quero te falar sobre o caminho, sobre algo assim completamente novo, que é o quê? Eu entendi que muitas pessoas aprenderam e aprenderam ali muitas coisas, mas ainda não deram conta de pegar e aplicar. Por quê? Porque aprendeu de uma forma desconexa, não conseguiu ali, né, colocar uma parte com a outra, por exemplo, pegar ali a análise de exames. Tem gente que está dentro da pós e entende muito de análise de exames laboratoriais, mas não entende nada de ortomolecular e vice-versa, sabe? E aí, por conta disso que nasceu a jornada pós. Ela não nasceu da minha vontade, sabe, de só pegar ali os assuntos mais interessantes do momento, né, como peptídeos, como regeneração, como hormônios. Não, não nasceu só querendo pegar e reunir todos os assuntos interessantes. Não foi esse o intuito. Foi o quê? Foi depois de eu ter percebido, né, que a carreira real ela exige ali uma competência que nenhuma especialização de forma isolada consegue desenvolver, que é o quê? A nossa capacidade de integrar, sabe, de conectar os conhecimentos de áreas distintas dentro de uma única visão clínica coerente.
E claro, né, a comunicação importa, e é por isso que o objetivo também é transformar todas essas competências em autoridade percebida e autoridade que é reconhecida. Para quê? Para poder construir uma carreira que sustenta o propósito. Só que construir uma carreira que sustenta o propósito sem ter que sacrificar a vida, porque isso sim é prosperar. Prosperar não é só você ter ali, sabe, nossa, paciente XYZ, o alfabeto todo na agenda e tudo mais. Não, é você ter tempo também para você, ter tempo para sua família, para férias, é tudo isso. E aí é por isso que eu criei mesmo um caminho, sabe, uma evolução. E a intenção não é ser uma grade curricular, não. Porque no início, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender a enxergar. Sabe? Aprender a enxergar de forma minuciosa, como se estivéssemos com uma lupinha. Primeiro de tudo, a primeira jornada é o quê? A linguagem dos exames. A segunda jornada é sobre o organismo inteligente, entender ali o terreno biológico. A segunda fase da jornada, né, a jornada 3, é aprendendo a construir estratégias. E aí, na terceira jornada, nós vamos aprender sobre ortomolecular aplicada. E na quarta jornada, nós aprenderemos sobre modulação hormonal inteligente. E aí, caminhando para a fase 3, nós teremos o quê? Vamos multiplicar a nossa capacidade clínica através da jornada da inteligência artificial dentro da saúde. Quem é pós, coloca aí se já valeu ou não os conhecimentos da inteligência artificial. E aí, na fase 4, né, indo para a jornada 6, é sobre gestão clínica de alta performance, construindo a operação, sabe? E claro, a gente não pode parar por aí, né? Então, na fase 5, na sétima jornada, nós vamos falar sobre psicologia financeira e planejamento patrimonial com especialistas na área. Para quê? Para aprendermos verdadeiramente a prosperar, né? A romper o teto e se manter após manter o teto, né? Porque não adianta bater ali no teto, bater na trave e não ser gol, né? A gente viu isso. A gente viu isso nessa Copa. Então, e a fase 6, né? Indo ali para oitava jornada, é o método pós. O método pós para consolidar tudo aquilo que foi ensinado durante toda essa trajetória, durante a jornada. E aí é nesse momento que nós vamos falar sobre posicionamento e autoridade para sustentar tudo isso no longo prazo. E aí na fase 7, nós vamos fazer o que? Nós vamos integrar, sabe? Integrar toda a jornada colocando ali de forma sustentável a identidade do possibilitário. Nessa primeira fase, né, aprendendo a enxergar, como eu disse, nós vamos falar ali não sobre uma aula para a gente pegar e decorar referências, sabe? Não. O intuito é ter uma imersão mesmo. Cada jornada é uma imersão, sabe? Para poder aprender o desenvolvimento do raciocínio clínico integrado, para ser capaz de ler um exame correlacionando com a narrativa do organismo, não só como uma lista de valores, mesmo que seja ali uma lista dos valores funcionais. E para isso, eu convidei uma professora muito especial e que é uma referência na área. E na segunda jornada, né, o organismo inteligente, a fisiologia integrada, como que os sintomas conversam, como que uma disfunção em um sistema cria compensação em outro. Aqui é a hora da gente ver a visão sistêmica que transforma verdadeiramente o diagnóstico. Esse é o momento onde você aprende a enxergar o paciente como um sistema, não só como uma somatória de órgãos, sabe? Você não vai enxergar de forma isolada. A ortomolecular aplicada, também convidei uma professora, que alguns já tiveram o privilégio de ter encontro com ela, e eu sei que gostaram bastante, foi por isso que eu convidei essa professora para a jornada 3, né? A terceira parte ali, que é o quê? Entender a bioquímica de forma transformada, sabe? Aprender protocolos nesse ponto aqui, sim, aprender alguns protocolos, por quê? Em qual contexto que eu vou aplicar? Como? Qual que é o objetivo? Porque quando a gente fala só de protocolo pronto, né, a gente esquece o raciocínio clínico que vem atrás, que precisa vir antes. E é por isso que na ortomolecular aplicada vai entender antes o porquê, qual que é o contexto, para quê, como que vai fazer, onde que vai fazer,
vai desenvolver o raciocínio e sim, depois vai ser falado sobre alguns protocolos, só que você não vai ficar engessado, não vai ficar engessada, vai saber como fazer. Depois nós vamos falar ali sobre medicina do estilo de vida, sobre sono, movimento, nutrição, mente, a ciência que integra comportamento, biologia em resultados clínicos reais. A inteligência artificial, você vai entender como que você vai utilizar a inteligência artificial para ampliar a sua capacidade clínica sem perder o julgamento humano. Depois você vai aprender ali a gerir com alta performance os processos, os indicadores de liderança, uma clínica que não depende do sacrifício profissional. Uma clínica que realmente te faz prosperar. Desculpa, pessoal. Nossa, fiquei muito tempo falando sem tomar água. E aí, na sétima jornada, é aprender como integrar tudo isso. Depois nós vamos falar sobre legado, sobre liderança. Na jornada 8, você vai entender sobre precificação, patrimônio, sobre como sustentar a prosperidade e ela sendo a consequência natural de uma carreira bem construída. E é por isso que a jornada, ela não entrega 9 assuntos isolados. A jornada, ela desenvolve uma profissional inteira. Não tinha combinado, mas eu vou chamar aqui, só enquanto toma água, a Silene. Silene, conta pra gente como que tem sido a posse para você. Pode falar. Tem sido hum, esclarecedora, está me fazendo pensar, refletir muitas coisas e aprendendo muita coisa. Eu estava lendo demais. Só que é como a Luvine fala, não é? Eu tenho minhas inseguranças, tem muita coisa que me trava, que uma das coisas também que me trava muito é a névoa mental, que é desde o Covid que eu ainda não consegui me equilibrar quanto a isso. Mas a, essa mentoria está sendo assim muito maravilhosa e só dá vontade da gente querer mais, né? Eu ainda não, tipo assim, tá aparecendo paciente, mas ainda não estou querendo atender. Não sei, porque também ainda não terminei a pós, quero terminar ficar livre, mas eu tenho a capacidade de fazer tudo isso. Mas tem algo que me trava ainda, e eu ainda não descobri direito. Nós vamos descobrir. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos descobrir. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos expressar alto. Vamos expressar alto, que vai ser grande. Vai ser grande. Vai ser grande. Gratidão, gratidão, gratidão pela partilha. Cadê? Temos mais possibilitárias aqui, temos. Temos a Ale, a Belzinha, Raquelzinha, Rosane. Raquelzinha também tá aqui. Que delícia. A Cláudia tá aqui também. Boa noite, doutora. Boa noite para vocês. Então, isso daqui, o intuito não é, sabe, só colocar 9 assuntos de maneira desconecta, sabe, assim, desconectada. Não. É realmente desenvolver um profissional, uma profissional inteira. Por quê? Porque aí você vai entender que você não precisa, sabe, escolher entre exercer ali, né, uma clínica excelente, ou você ser uma gestora eficiente, ou você ser uma comunicadora clara, uma profissional próspera. Não, você pode tudo isso daqui.
Você pode mais. Fala aí, eu posso. Você pode mais. E é por isso que eu desenhei, sabe? Cada mínimo detalhe da jornada posso. Tudo assim, para integrar mesmo. Porque eu falei, gente, o trem ainda tá desconexo, né? Ainda não tá interligado. E aí você deve estar se perguntando, será que isso é para mim? Bom, eu vou te falar para quem é e para quem não é. Combinado? Para quem não é a jornada posso. Para quem não é esses meses, porque dessa vez serão meses. Para quem não é esses 4 meses de acompanhamento comigo e com outras profissionais. Não é para quem busca mais um certificado no currículo. Definitivamente não é. Não é para quem quer atalho sem ter verdadeiramente um comprometimento real. Também não é. Sabe aquela pessoa que quer acumular, acumular, acumular sem pegar e integrar tudo? Não é para essa pessoa. Não é para quem está disposta, sabe, ali a aceitar tudo que eu ou outro profissional estiver falando sem questionar, sabe, sem correlacionar com a carreira. Mas agora eu te conto para quem é. E eu acredito que seja para você, sabe por quê? Porque é para quem aprendeu ali, sabe, para quem já compreendeu que não precisa só acumular mais conhecimento, precisa fazer o quê? Conectar. É para quem quer transformar tudo aquilo que já sabe, todos os cursos, toda a trajetória acadêmica, toda a trajetória clínica, sabe, em autoridade reconhecida. É para quem busca viver o propósito, sabe? Só que sem sofrimento. Viver o propósito transbordando. É para quem está pronta para ocupar o lugar que a competência merece. É para quem quer deixar um legado, sabe? Que vai muito além ali da sua agenda. E às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu já estou fazendo a pós-graduação. Incrível, muito bom. A pós, ela aprofunda ali em uma área. Só que essa jornada é para conectar todas essas áreas. E são movimentos completamente diferentes. E eu sei, né, que com certeza vem aquela coisa assim, meu Deus, não aguento mais um curso, mas não é um curso, não aguento mais um curso, não aguento mais nada, porque é muita coisa, eu tô fazendo ali 2, 3 pós ao mesmo tempo, né? Enfim, nossa, não dá. E aí é por isso que essa jornada ela não foi desenhada, não foi construída para quem tem tempo. Ela foi construída justamente para profissionais que estão em atividade, profissionais que estão em atividade constante, mas ainda não está tendo aquele resultado que verdadeiramente merece. E é por isso que o formato dela respeita a sua agenda sem comprometer a profundidade. Por quê? Serão encontros quinzenais. Claro que durante a semana vão ter ali algumas dinâmicas dentro do grupo, algumas coisas para serem feitas e postadas dentro do grupo, porque esse tal de postar no individual acaba não postando, mas quando é em grupo daí todo mundo faz, né? Esse é o poder do coletivo, gente. A união faz a força. Tá vendo? Esse é o poder do coletivo. E aí eu sei, né, que tem aquele ponto também assim, nossa, mas eu já sei tanto de ortomolecular, eu já sei tanto de hormônio, já sei tanto de exames, já sei tanto disso, sei tanto daquilo outro. Sim, só que aí o ponto agora é fazer o quê? Conectar tudo isso, sabe? É saber integrar. Por quê? Você saber e você ser capaz de integrar tudo aquilo é competência completamente diferente. E é por isso que a jornada ela não vai repetir aquilo que você já sabe. O intuito da jornada é reorganizar como que você usa tudo aquilo que você sabe. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pegar tudo aquilo que você sabe e realmente utilizar, ao invés de só deixar aí dentro de uma gaveta. E quem consegue, sabe? Quem consegue, no caso, seguir isso, né? Você. Porque tem coisa ali que nenhuma especialidade, sabe, vai conseguir pegar e solucionar, vai conseguir resolver. Mas quem é capaz de conectar, enxergar a causa raiz, sabe, e utilizar tudo aquilo que conhece, consegue resolver. O futuro, meninas, não pertence ao profissional que sabe mais. O futuro, ele pertence ao profissional que consegue conectar, integrar tudo aquilo que ele sabe. Esse é o profissional que não vai desaparecer daqui a 10 anos. Por quê? Porque quem consegue organizar complexidade vira referência.
E quem apenas acumula tudo aquilo dali vira o quê? Vira arquivo. E é por isso que daqui 20 anos vai existir dois tipos de profissionais. Os que continuam acumulando curso, acumulando, faz mais formação, mais certificação, mais especialização, e fica se perguntando, nossa, mas minha carreira está tão estagnada, por que que eu não faço, por que que eu não avanço? E tem aquele profissional que ele aprendeu, sabe, a transformar tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele sabe, em autoridade. E aí, através disso, ele construiu, sabe, reputação. Ele conseguiu prosperar com propósito e dessa maneira ele formou a próxima geração. A diferença, gente, não é o tanto que os dois estudaram, é sim o que pegou, sabe, e fez com tudo aquilo que sabia. Esse é o ponto. E quando a história da próxima geração de profissionais for escrita, ela vai ser escrita por aquela pessoa, sabe, que teve coragem de conectar tudo aquilo dali, sabe, que aprendeu, mas que antes os outros não estavam integrando. E é por isso que a jornada pós, ela não foi criada, sabe, para pegar e ser mais um acúmulo de informação na sua carreira, não. Ela foi criada para transformar tudo aquilo que você sabe em discernimento, em autoridade, em prosperidade, em legado. O chamado já foi dado. A decisão de responder sempre será sua. E leve o tempo que você precisar. E esse tempo, muitas vezes, é o tempo, né, que você está disposto ali a aceitar que a outra pessoa espere também, sabe, para te responder. Esse é o ponto. Mas, se o nosso encontro fez sentido para você, tem algo assim que só vai até hoje, dia 16/7, até meia-noite. Porque eu tô assim, gente, nossa, eu tô me segurando porque eu não posso contar, né, essa surpresa, sabe? E aí eu tô me segurando por conta disso, mas tem muita novidade, tem muita coisa vindo aí. Uma novidade eu já vou contar. Uma novidade eu já vou contar. Que é o quê? Às vezes a gente tá falando na aula e tal, enfim, e aí o que que eu comecei a sentir falta? Às vezes tem as pessoas que anotam, tem aqueles que não anotam, tem o pessoal assim, porque muitas vezes o pessoal sabe, né? Eu tô dando aula com slide e tal, mas o slide é só para quem tá acompanhando, porque eu sempre acabo falando muito mais que aquilo. E aí, por isso, eu resolvi montar o quê? Montar o guia, o mapa, sabe? Da jornada pós. É isso mesmo. Vai ter material, sabe? Eu sou uma pessoa sinestésica, eu preciso de pegar, eu preciso, sabe, estar com aquilo dali na mão, né? E aí é por isso que essa nova versão, sabe, que é uma atualização de tudo, que agora é uma trajetória, é uma jornada, ela vai ter esse ponto também. É exatamente isso. Pessoal, por conta do horário, fiquem com Deus. Um ótimo restante de semana para cada uma de vocês. E aquelas que sentiram que isso daqui faz sentido, é só me chamar no WhatsApp com a palavra posso. É só me enviar no WhatsApp a palavra posso, certo? Que aí eu conto sobre tudo lá para você, sobre toda essa jornada. Combinado, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês.